dia a todos. A gente vai dar início hoje, então, às reuniões semanais do CGO do departamento. A gente fez um convênio com a SWOG, com a Sociedade Internacional de Educação do GO. Então, durante o ano, nós vamos apresentar o Basic Training da SWOG, um programa de 30 aulas básicas do curso de GO, um programa feito por professores internacionais da Sociedade de Educação do volta de uma vez por mês, a gente vai ter convidados nacionais e internacionais, destaque na área. E hoje a gente tem a honra de ter o Dr. Heron Werner, que podia ter uma pessoa melhor para a gente começar essas apresentações. O Heron, além de um grande amigo, ele é o coordenador da medicina fetal do DASA, no Rio de Janeiro, especialista em GO, tem mestrado em obstetrícia no FRJ, doutorado em radiologia no FRJ, ele é médico assistente estrangeiro da Universidade de Paris, professor visitante do Children's Hospital da Filadélfia. Heron, muito obrigado pelo convite. O Heron, como eu mencionei, é um grande amigo. Jorge Lopes, que é o designer gráfico que trabalha com o Heron, também está muito emocionado com essa apresentação. Passou 6 meses em Melbourne, eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge lá. Eles têm um grupo extremamente inovador que trazem um procedimento diferente do uso de 3D e medicina fetal. Muito obrigado, Heron. Bom dia, obrigado, Fabrício. É um prazer muito grande estar aí com vocês. Tá? Nós vamos mostrar aqui um pouco do nosso trabalho, tá? O nome do Jorge aí. O Jorge foi peça fundamental nesse desenvolvimento de pesquisa, nesses últimos 10 anos que a gente vem trabalhando junto. Tá? Então, nós vamos falar um pouco para vocês de novas tecnologias em 3D que nós aplicamos em medicina fetal. Boa parte que eu vou mostrar aqui para vocês é um trabalho desenvolvido aqui numa parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da PUC-Rio, da Universidade Católica, e da Rede DASA, que também nos ajuda, participa com aparelhos de última geração. Então, não existe nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Quando a gente pensa no 3D, né, a gente vem nos últimos anos pensando como a gente pode usar toda essa tecnologia a benefício de diagnóstico e avaliação de prognóstico das patologias. Então, essas imagens que vocês veem aqui são imagens construídas de modelos fetais, né, no Science Museum em Londres, imagens para National Geographic, ou seja, são reconstruções perfeitas do feto. Agora, como é que eu posso diferenciar essas imagens dessa imagem aqui? Tá? Então, essa imagem agora que vocês estão vendo aqui no canto aqui à esquerda é a reconstrução de um feto a partir de um exame fetal, né? A partir de um exame de ultrassonografia e de um exame de ressonância magnética, e eu vou mostrar para vocês como é que nós chegamos nessa imagem. Então, essa impressão 3D, o que diferencia dos modelos anteriores que eu mostrei para vocês, é que não é simplesmente uma reconstrução de um feto, mas é algo que vem de um arquivo obtido de um exame de ultrassonografia e ressonância magnética, e que é uma cópia fiel do feto observado nessas duas modalidades de exame. Então, quando a gente pensa em ultrassonografia, em imagens em 3D, a gente tem que pensar na ultrassonografia, e ela veio desenvolvendo muito nos últimos anos, principalmente a partir da década de 90, com a ultrassonografia 3D. Então, o ultrassom, para nós, é o exame de screening, é o rastreio das anomalias fetais, e isso, pela sua disponibilidade, um custo relativamente baixo, um exame seguro, e tem a boa sensibilidade e a possibilidade da avaliação do exame em tempo real. Então, hoje a gente tem inúmeros filtros que a gente pode usar nessas reconstruções 3D que nós vamos dedicar a áreas de interesse no estudo do feto. A outra boa interesse do ultrassom, grande vantagem do ultrassom, é a possibilidade de uma avaliação precoce de uma determinada patologia.
Então, aqui um exemplo para vocês de uma gestação pós-FIV, né, em que foram transferidos 2 embriões, e que no exame de 10 semanas, o que vocês podem ver aqui? Eu tenho um embrião desenvolvendo bem, e tem aqui 2 embriões, ou seja, eu tive uma quebra de um embrião e uma gemelaridade, que resultou numa gemelaridade imperfeita. Então, vocês podem ver com bastante propriedade aqui um diagnóstico de gemelaridade imperfeita dentro de um contexto de gestação múltipla diagnosticado com 10 semanas de gestação. E esse diagnóstico é importante porque eu posso, nesse caso, atuar na redução embrionária desses 2 fetos conjugados, embriões conjugados, e deixar o outro feto normal evoluir sem problemas nenhum, evoluir normalmente. Então, vocês veem aqui a imagem em 3D e aqui o 2D, o vídeo, vocês veem aqui o coração compartilhando o mesmo coração, os 2 fetos conjugados. O ultrassom também ele serve para avaliar anexos, né? Então, vocês estão vendo aqui o que? Essa imagem aqui é um útero, são os ovários hiperestimulados, né? Resultante de uma FIV, né? E o embrião aqui desenvolvendo normalmente. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo na imagem, a gente vai tendo cada vez mais qualidade no resultado final, e isso vai nos dar muita propriedade na avaliação em formular diagnósticos, em fazermos diagnósticos e avaliarmos prognósticos ainda no primeiro trimestre da gestação. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos de reconstrução 3D. Então, aqui eu tenho um sinal da dupla bolha, que é uma atresia duodenal, que fala muito a favor da trissomia do 21. Existe uma forte associação da atresia duodenal com a trissomia do 21. Mas quando vocês olham a face fetal, me parece uma face fetal normal, né? E nesse contexto aqui, o feto depois foi realizado o cariótipo e ele realmente não tinha a trissomia do 21. Aqui uma reconstrução de defeito de parede abdominal, uma onfolocele, vocês veem aqui a imagem 2D com Doppler e a reconstrução 3D na ultrassonografia e defeitos de segmentos do feto, defeitos de membros, aqui vocês veem uma ectrodactilia e além disso, numa imagem mais precoce, com 12 semanas, vocês veem que esse feto aqui já apresentava também um higroma cístico. O pé torto congênito, né, a imagem no 3D ela fica muito nítida. Isso é importante porque o 3D ele não só está nos ajudando aqui a dar uma imagem mais nítida, como também isso passa a ser uma plataforma, uma interface interessante na hora de vocês discutirem com o casal, né? E isso, a visualização do casal face à patologia do feto, ela passa a ser mais fácil de interpretar. Agora, quando a gente fala no 3D, a gente fala muito do rosto fetal, da face fetal, né? E realmente, em muitos dos casos, a gente tem uma qualidade muito boa da face fetal, né? O que nos permite avaliar patologias, e uma das principais e mais comuns são as fendas labiais. Então, vocês veem aqui, ó, eu vejo com muita nitidez, e fica muito fácil de mostrar aos pais dessa criança, desse feto, a fenda labial aqui bilateral. Uma outra modalidade de exame que é muito importante e vem ganhando muito também na última década em termos de aplicação dentro da medicina fetal é a ressonância magnética. E existe dentro do contexto da ressonância magnética a possibilidade também de fazermos as reconstruções 3D, né? Hoje nós temos sequências isotrópicas, né? Isso aqui é uma sequência isotrópica, ela me dá a informação de todos os planos, X, Y, Z, ou seja, coronal, sagital e axial, o que me permite fazer uma boa reconstrução 3D do feto. Nós fizemos um trabalho que foi publicado recentemente, comparando o 3D do ultrassom com o 3D da ressonância magnética. E a principal vantagem do 3D da ressonância é que, seja qual for a idade gestacional,
eu tenho a visualização do feto como um todo. O que fica restrito no ultrassom face ao tamanho do feto a partir do segundo e terceiro trimestres da gestação. Mas a gente pode ter algumas comparações e, somando essas imagens, elas podem nos ajudar no diagnóstico. Então, aqui vocês veem aqui uma obstrução de jejum, né? Vocês veem aqui as alças dilatadas do ultrassom 3D. Isso aqui é um modo de reconstrução em que a gente ressalta bem a parede da alça intestinal dilatada. É um modo que chama modo silhuete, né? E aqui a reconstrução na ressonância magnética. Ou seja, vocês veem que são imagens que podem, sem dúvida nenhuma, se complementar. Dentro desse estudo comparativo do ultrassom 3D com a ressonância, nós fomos mostrando as imagens da ressonância, as imagens do ultrassom e o estudo patológico e a patologia no pós-natal. Então, vocês veem aqui o pé torto congênito na reconstrução 3D da ressonância e correspondente também na imagem pós-natal. A mesma coisa aqui, ó, a encefalocele, isso aqui é a imagem obtida no ultrassom e a imagem obtida na ressonância magnética e a reconstrução depois no pós-natal. Vocês veem que quando a gente tem essa imagem focada no defeito, a imagem do ultrassom ela é muito parecida com a imagem da ressonância. Então, a ressonância ela vai ganhar do ultrassom na visualização, principalmente na visualização do feto como um todo. Ou, às vezes, em áreas em que, como a ressonância dá um contraste muito bom, em áreas em que eu quero especificamente ver grau de invasão tumoral. Então, vocês veem aqui, por exemplo, eu tenho um teratoma sacrococcígeo do tipo 3, né? Isso é um diagnóstico feito na ultrassonografia, né, do teratoma, mas muitas vezes eu preciso de um outro método da ressonância para me ajudar na classificação desse teratoma, para eu já passar essa informação para o cirurgião. E aqui a ressonância mostra com muita propriedade a invasão do tumor, chegando aqui até o bordo inferior da área renal aqui do rim, né? E vocês podem ver bem essa invasão aqui tumoral na reconstrução 3D pela ressonância. Nesse caso, em específico, a ressonância foi melhor do que a ultrassonografia. Aqui vocês veem imagens em 2D da típica malformação de Arnold-Chiari do tipo 2, né? Vocês veem aqui o crânio, o sinal do limão, né? O acavalgamento dos ossos frontais. Vocês veem aqui a fossa posterior, eu tenho o sinal da banana, né? Que é a herniação cerebelar, o perfil do feto, e aqui eu tenho o defeito lombosacro, que resultou aí a meningomielocele. Eu tenho a mesma visão aqui vista pela ressonância magnética, então vocês veem aqui nesse corte sagital em T2, nessa sequência em T2, vocês veem aqui a herniação cerebelar, o que resultou naquele sinal da banana, aqui o sinal da banana no axial, né? Herniação cerebelar e dilatação ventricular. Essa é a imagem que a gente pode obter na ultrassonografia. Então, a imagem reconstrução 3D é muito interessante, né? Porque isso na idade gestacional já mais avançada, vocês veem que quando eu olho o modo ósseo, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado que ele pode parecer normal, né? Mas quando eu olho no modo superfície, vocês veem que realmente eu tenho eu vejo muito bem o defeito de fechamento e isso é meningomielocele. E posso também ter essas reconstruções 3D a partir da ressonância magnética. Então, vocês veem aqui a dilatação ventricular e aqui no final o defeito de fechamento com uma herniação das meninges, né? E isso era meningomielocele. Esse caso é um caso da doutora Denise Lapa, de São Paulo, né? E foi feita uma cirurgia intrauterina com 26 semanas. Eles introduziram o PET, né, para reduzir a área da herniação. E vocês veem aqui a reconstrução 3D, isso já é uma reconstrução 3D por ressonância magnética, mostrando o PET inserido, né, em cima da meningomielocele, o que levou a um resultado bem satisfatório.
Bom, essas imagens são muito interessantes, mas aí a gente tem um estudo, e aí meu com o Jorge, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e a PUC, o que a gente poderia ainda melhorar nessas imagens. Há uns anos atrás, entre 2000 e 2005, a gente pegou já uma experiência do Jorge aqui em parceria com a clínica, em que nós tínhamos uma parceria com o Museu Nacional do Rio de Janeiro, esse museu que infelizmente pegou fogo no final do ano, né, em que nós fazíamos digitalização de peças arqueológicas e depois reconstrução 3D. Então aqui, isso são imagens geradas em torno de 2003, tá? E em que nós pegamos aqui um bloco de pedra, em que a gente sabia que tinha um fóssil ali dentro, uma imagem arqueológica, e fizemos uma tomografia e fizemos uma extração digital do que era pedra, deixando até só o fóssil. E depois a impressão 3D e reconstrução 3D, depois com um artista para o museu, né, do fóssil. Então, isso era uma cabeça de um crocodilo de 60 milhões de anos atrás. Aqui também a reconstrução de um outro crocodilo, né, de 40 milhões de anos. Então, o fóssil aqui e a digitalização e a reconstrução 3D desse fóssil. Nós fizemos também, em parceria com o Museu, para o Museu Nacional, a digitalização e o estudo das peças egiptológicas, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é um tomógrafo e aqui um sarcófago entrando no tomógrafo e depois a extração digital do que é o sarcófago. Nós fomos tirando virtualmente as bandagens da múmia, né, sem mexer na peça, tirando tudo virtual, e depois a reconstrução 3D desse esqueleto. Bom, e o que tem a ver esse estudo com a medicina fetal? Foi a partir dessa época, isso nós estávamos em torno de 2007, então há um pouco mais de 10 anos atrás, nós pensamos na possibilidade de usar esse aprendizado em arqueologia e egiptologia para a área de medicina fetal. Na época, os aparelhos não tinham uma capacidade de reconstrução 3D muito boa. Então, eu tinha os aparelhos, já fazia ressonância magnética fetal, mas ainda com sequências muito pobres para reconstrução 3D e mesmo a ultrassonografia também. Então, nós começamos um estudo com uma formação esquelética usando baixa radiação na tomografia computadorizada. Então, eu peguei um protocolo francês. Lá na França, eles faziam tomografia. Então, as primeiras imagens em ressonância eram essas aqui, ó. Elas tinham como se fossem degraus, porque a espessura do corte era muito grande. Então, nós começamos a trabalhar com as imagens de ressonância junto às companhias de ressonância, né? Até que a gente conseguisse cortes mais finos, né? E isso foi em torno de 2008, quando nós conseguimos ter cortes em torno de 1,5 mm, tá? E a partir daí nós conseguimos reconstruir o feto em 3D por ressonância magnética, né? Então a aplicação na medicina fetal passou a ser maior, porque eu já tinha a possibilidade de usar a reconstrução 3D a partir da ressonância. Foi quando nós fizemos essa letter para a ISOG, falando que agora a gente conseguia fazer essas reconstruções 3D por ressonância. Então, o que nós temos aqui é a primeira impressão 3D de um feto completo a partir de um arquivo de ressonância magnética. Esse era um feto normal, tá? Isso era um teste, né? Mas vocês veem que aí, milimetricamente, esse feto está sendo impresso igual ao exame gerado por ressonância magnética numa qualidade muito boa. Quando a gente pensa em impressão 3D, nós temos vários tipos de impressora 3D, né? Então, seja das mais complexas, as mais caras, que eu uso composição de material, até as mais simples, que é essa que vocês estão vendo imprimindo aí embaixo, o feto na cor branca, né?
Bom, a terceira parte do trabalho seria levar isso tudo para a ultrassonografia, né? Então, esse era o aparelho de ultrassom mais moderno da época, né? Era o Voluson, mas também a dificuldade era extrair informação do aparelho para gerar os arquivos 3D em alta qualidade. Os primeiros arquivos que nós tivemos, eles vinham muito poluídos, como vocês veem aqui. Então, esses arquivos eles tinham que ser tratados manualmente. Mas mesmo naquela época, nós já conseguimos ter uma qualidade muito boa. Então, isso nós estamos falando de mais ou menos 2010, em que a gente já conseguia fazer as impressões nessa qualidade que vocês estão vendo aqui. Isso nos ajudou, o nosso objetivo era grande em função de gerar arquivos para a escola de medicina, de malformações complexas, como vocês podem ver essa aqui. Isso aqui é um caso de agnatiotocefalia, a imagem gerada no ultrassom, a reconstrução a partir do arquivo de ultrassom e a impressão 3D desse arquivo. Vocês veem que a imagem da face do feto é muito parecido com um exame patológico depois. E isso foi minha tese de doutorado que eu defendi em 2012. Então, nós fizemos estudamos várias patologias. Aqui eu tenho uma encefalocele occipital, aqui eu tenho uma meningomielocele, imagens de ressonância, e aqui eu tenho uma face fetal a partir do ultrassom. E nós usamos também o que naquele período a possibilidade de fazer uma fusão de imagem de um arquivo de ultrassom e de um arquivo de ressonância magnética que vocês estão vendo aqui. Isso com o intuito de aproveitar o que é bom do ultrassom, que é mostrar pequenas partes, e o que é bom da ressonância, que é mostrar o feto como um todo. Então, nós fizemos a opção de ensaios de fusão de imagem. Aqui vocês estão vendo a mãe, né? A imagem, isso é um escaneamento da mãe em luz fria, com a fusão do arquivo de ressonância magnética, gerando essa fusão de imagem, a composição mãe e feto dentro de uma imagem só. E o resultado foi bem surpreendente. Então, vocês veem aqui, ó, eu tenho um arquivo de ultrassom, um arquivo de ressonância, e essa era a reconstrução 3D desse arquivo, né? Então, vocês veem que sempre comparando com um estudo patológico depois, as imagens eram muito parecidas. Aqui um outro caso de holoprosencefalia lobar, em que vocês veem o arquivo do ultrassom, o arquivo da ressonância e a fusão de imagem gerando um único arquivo. Esse é um outro caso com a fusão de 3 arquivos, em que vocês veem aqui o ultrassom, ressonância e tomografia. Vocês veem que o resultado final dessa fusão de imagem é muito parecido com o estudo patológico posteriormente. Então, aqui um outro exemplo de síndrome de Down, em que vocês veem o arquivo da ressonância, o arquivo da ultrassonografia e a reconstrução 3D desses arquivos. E nós publicamos recentemente uma série de casos de síndrome de Apert, em que vocês veem o arquivo do ultrassom, a face do feto pelo ultrassom, a reconstrução a partir da ressonância com a fusão de imagem. Então, vocês veem aqui todo o processo de reconstrução fetal e essa é a imagem final. Quando comparada com o estudo patológico, muito parecido com a patologia depois do pós-natal. Aqui um outro exemplo, uma genesia radial unilateral, uma onfalocele. Vocês veem o arquivo do ultrassom, vocês veem o ultrassom, ele mostra muito bem as partes, mas não mostra o feto como um todo, porque o feto nessa fase já está grande, mas aqui a ressonância nos dando a informação volumétrica do feto como um todo, e depois a reconstrução 3D a partir desses 2 arquivos. E eu posso focar também na ressonância em pequenas partes. Então aqui nós estamos fazendo uma impressão 3D do parênquima pulmonar de um feto de 32, 33 semanas. A ressonância ela foi muito boa na reconstrução de gestação gemelar.
né, e gestação múltipla, porque ela dá uma visão para nós como um todo. Então, vocês veem aqui uma gestação gemelar normal, tá? Em torno de 31 semanas aproximadamente. Aqui vocês veem a reconstrução 3D de uma gestação trigemelar, né? E aqui vocês veem o quadrigemelar, né? Isso foi um caso de uma gestante que fez uma FIV, transferiu 2 embriões e cada um fez um clone de si, cada um quebrou e virou uma gestação dicoriônica quadriamniótica. Então vocês veem aqui o ultrassom 3D, o 4D no primeiro trimestre, aqui em torno de 11, 12 semanas, né, a reconstrução 3D no ultrassom e a impressão 3D desse arquivo de ultrassom. Lá na frente, em torno de 26 semanas, nós conseguimos fazer a reconstrução 3D desses fetos a partir da ressonância magnética, inclusive com navegações virtuais, com visualizações com realidade virtual, como vocês podem ver aqui, né, em que nos facilitou o estudo da morfologia posterior dessas crianças. E para que isso? Isso pode nos ajudar nas gestações múltiplas com patologia, né? Então aí vocês estão vendo um caso de dicéfalo, né, com uma anencefalia em um deles, né? Então vocês veem aqui a imagem da ultrassonografia, a reconstrução da ressonância magnética e a reconstrução a partir dos 2 arquivos. Vocês veem que é muito parecido com o resultado, com o estudo patológico depois no pós-natal. Esse é um caso que está em curso agora, de uma gestação dicoriônica diamniótica, em que eu tenho um dos fetos com perfil sindrômico, uma forte possibilidade de uma trissomia do 21. Vocês veem aqui a protusão da língua, no 2D aqui mostrando também, e aqui a visualização dos fetos como um todo, esse aqui com a protusão da língua e com o encurtamento dos ossos longos, com a medida abaixo do percentil 5. Esse é um outro caso recente também de craniópalos, né? Então vocês veem aqui a imagem do ultrassom, a fusão do polo cefálico dessas crianças, né? Então nós começamos a estudar essas crianças ainda no pré-natal. Vocês veem aqui a imagem de ressonância, a reconstrução da ressonância, e vocês estão vendo aqui a execução do exame, né? Ou seja, para eu gerar esse arquivo em 3D de ressonância, eu preciso de uma sequência que dura em torno de 25 segundos, né? Então, quando vocês estão vendo o 3D, o exame está sendo feito aqui, e depois a gente tem a possibilidade de isolar a área em estudo e fazermos o estudo já do que há de fusão no encéfalo dessas crianças. Então, nesse caso em si, a ressonância foi fundamental porque ela melhorou aquilo que a gente já estava vendo na ultrassonografia. Então, essas reconstruções depois foram todas repetidas no pós-natal. Então, vocês veem o nascimento das crianças. Aqui já um estudo a partir de tomografia computadorizada, né? Então, nós fizemos várias vistas com estudo também vascular da anatomia cerebral dessas crianças, e eles estão agora aguardando para a cirurgia na tentativa de separá-los. Esse é um outro caso, recente também, de 28 semanas, em que, veja a imagem do ultrassom, eu tenho aqui uma gemelaridade imperfeita, eu tenho a fusão do fígado, né, vista aqui na ultrassonografia, né, aqui na ultrassonografia 3D, vocês veem o fígado, um lobo hepático do gemelar 1, o outro lobo hepático do gemelar 2 fusionado, né? Isso, na verdade, era uma gestação trigemelar em que 2 tinham uma fusão. Então, vocês veem aqui a fusão hepática vista na ressonância magnética, vocês veem aqui a fusão nesse axial da ressonância, vocês veem que aqui do lado eu tenho outro feto desenvolvendo. Então, eu tinha uma gestação dicoriônica em que um dos fetos quebrou, né? Então, vocês veem aqui
a fusão dos dois fetos, os dois fetos fusionados aqui, e o outro feto em branco aqui, desenvolvendo normalmente. Então, essas crianças nasceram, um nasceu muito bem, tá, já está em casa, e os outros dois agora, isso foi recente, foi na maternidade escola, isso foi imagem cedida, a foto dos fetos pela maternidade escola, e vocês veem aqui já, essas crianças já voltaram aqui na clínica, nós já fizemos tomografia e ressonância, vocês veem nitidamente aqui a fusão hepática, e agora estão aguardando, em breve eles vão ser separados. Isso é um caso mais simples do que aquele dos craniófagos. Então, o processo em si, essa é a imagem bruta da ressonância, nós vamos ter filtros que vão limpar essa imagem, aqui vocês veem o processo de limpeza da imagem. Então, essa imagem aqui, ou seja, a sucessão desses quadros aqui, geraram essa imagem, que é muito mais limpa e muito mais nítida para o nosso estudo anatômico dessa criança. Esse estudo também ele serve para pacientes deficientes visuais. Então, aqui vocês veem a paciente tocando o bebê, né, dela, né, ela fez uma ressonância e nós fizemos a impressão 3D desse bebê, né, e nós usamos muito também na época de Zika, para estudar o crânio dessas crianças. Então, vocês veem aqui a reconstrução do feto por ressonância, por tomografia, e depois a reconstrução em impressão 3D, mostrando nitidamente o desabamento dos ossos parietais devido ao encolhimento do encéfalo dessas crianças acometidas com Zika. Então, vocês veem que essas reconstruções 3D, elas abrem um outro campo de estudo no feto. Então, o que acontece? Se eu consigo gerar 3D, tanto da superfície quanto da parte interna do feto, eu posso ter um outro ângulo de visão. E isso que vocês estão vendo aqui é a imagem da primeira broncoscopia virtual no feto. E o que acontece? Nós geramos o 3D a partir da ressonância magnética, e a partir desse 3D, tudo que é branco aqui nessa imagem, é líquido dentro da árvore do trato respiratório, né? Isso é gerado em 3D e a gente consegue fazer uma navegação virtual dentro desse 3D. Então, essa foi a primeira navegação virtual num feto normal de 26 semanas. Isso é muito interessante porque nós começamos a dar essa visualização para o cirurgião nos casos de patologias cervicais no feto, né? Tumores cervicais como teratoma, que é o caso aqui, teratoma cervical, ou nos tumores como linfangiomas também cervicais, né? Então, essa imagem gerada pela ressonância magnética, as reconstruções aqui a partir da ressonância magnética. Então, vocês veem que eu tenho possibilidade de dar várias vistas para o cirurgião. E isso é importante porque o cirurgião ele não quer só saber se tem um tumor ou não, mas ele quer saber o grau de invasão do tumor e a relação desse tumor com as áreas nobres do feto. Então, vocês veem aqui, ó, eu posso dar várias vistas em reconstruções 3D e mostrando aqui a traqueia e a relação da traqueia com a área tumoral. E, além disso, eu consigo dar um vídeo para o cirurgião mostrando a broncoscopia virtual. Ou seja, eu consigo navegar, seja como vocês estão vendo aqui, ou seja como vocês estão vendo aqui em realidade virtual, com óculos de realidade virtual, em que eu possa ter uma sensação em 360 graus, e aí mostrando nitidamente a traqueia do feto, nós estamos dentro da traqueia do feto, e mostrando a permeabilidade das vias aéreas com relação à área tumoral, que vocês veem aí, podem ver em verde, né? Essa tecnologia, então, pode ser usada em vários casos. Então, isso aqui, vocês veem uma obstrução alta de vias aéreas, né? Uma obstrução da traqueia alta, né? Aquele caos. Então, vocês veem aqui o que o ultrassom 3D dá, a inversão da cúpula diafragmática, o tórax em sino, a CT, né? Vamos lá na ressonância, a ressonância mostrando aqui vias aéreas dilatadas aqui,
a inversão da cúpula diafragmática, a CT, né, e a reconstrução 3D a partir da ressonância magnética. O que é interessante aqui? É mostrar que as navegações virtuais, o que a gente vê no virtual ainda intraútero, é muito parecido com o que vocês veem na endoscopia, na fetoscopia. Então, essa é a fetoscopia desse feto. Essa fetoscopia foi feita pela doutora Denise Lapa, né? E o que ela fez aqui? Ela tentou, na fetoscopia, fazer uma desobstrução com laser, né? Então ela está fazendo ali a desobstrução com laser, né? E no lado virtual, posteriormente, eu estou mostrando esse pertuito feito aqui no virtual, eu estou mostrando no real, na fetoscopia, eu estou mostrando aqui no virtual. Ou seja, essa é resultado de uma ressonância 2 dias depois dessa a fetoscopia para tentativa de desobstrução. Aqui é um outro caso de uma hérnia diafragmática esquerda com ascensão do fígado, ou seja, um IVERA, né, em que vocês veem nitidamente aqui o estômago rodado dentro do tórax fetal. Aqui eu tenho um volvo gástrico, e aí nesse caso era a indicação de colocar o balão endotraqueal. Foi colocado o balão, vocês podem ver aqui o balão já posicionado, né? E aqui o que nós estamos mostrando é o trajeto, novamente, do fetoscópio, né? Mostrando virtualmente o trajeto da inserção do balão e mostrando virtualmente o posicionamento desse balão dentro do arquivo gerado por ressonância. Então, nós vamos navegar, vamos entrar na boca do feto aqui, né? E vamos navegando até chegar no posicionamento aqui do balão. Então, vocês veem aqui o balão em amarelo, né? Mostrando esse posicionamento correto desse balão, obstruindo aqui completamente a traqueia do feto, e esse era o objetivo do procedimento, né? Aqui um outro caso de válvula de uretra posterior. Então, o que vocês veem aqui? Bexiga com parede espessada, e essa imagem que o ultrassom me dá, né? Os rins aqui dilatados, né? Uma hidronefrose bilateral, né? Aqui a imagem que a ressonância me dá, a ressonância clássica, mostrando aqui os ureteres dilatados, uma hidronefrose bilateral e uma bexiga grande, né? Obstruída. Aqui nós tivemos a possibilidade da reconstrução 3D por ressonância, né? A impressão 3D também de todo o aparelho urinário. E aqui nós estamos fazendo o quê? A cistoscopia virtual. Nós estamos fazendo uma avaliação tanto da bexiga quanto dos ureteres do feto. Então, isso é imagem do feto gerada por ressonância magnética. Aqui nós estamos navegando dentro do ureter bexiga e depois dentro do ureter fetal. E depois nós fomos comparando as imagens geradas intraútero com as imagens geradas depois no pós-natal para ver a qualidade das imagens obtidas ainda intraútero. Tudo isso pode ter uma repercussão muito interessante como treinamento em cirurgias naquele caso que nós vamos fazer. Ou seja, a ideia nesse estudo aqui, que foi publicado, e ainda vai ser retomado, isso aqui é a execução de um laser, né, na transfusão feto-fetal. Então, vocês estão vendo o laser aqui, e aqui a tentativa de realização virtual, nesse caso, antes de fazer o real. Então, nós estamos na fase de comparar o virtual com o real. O grande limite ainda, dentro desse estudo, é a capacidade da ressonância magnética, que foi a que gerou esses arquivos, de mostrar as anastomoses profundas, né? Essa ainda é a limitação desse estudo, mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir sequências melhores de ressonância com reconstrução 3D dessas sequências, nós vamos retomar esse estudo e realmente vamos dar a possibilidade de fazer uma fetoscopia virtual como treinamento, naquele caso, antes de fazermos o real.
tá? Todos esses arquivos, eles podem ser gerados para a realidade virtual. Então, nós temos hoje possibilidades de navegações virtuais em 3D. E não é uma tecnologia tão cara assim. Vocês veem que aqui eu estou usando, na verdade, um celular com a possibilidade de visualização 3D. Ou seja, você passa o arquivo para o celular, ou passa o arquivo para o celular, por exemplo, do cirurgião, ele vai adaptar, colocar nesse óculos e vai poder ter a visualização a partir do seu celular. Esse é um outro estudo que nós publicamos agora no European Journal. Na verdade, o que nós estamos querendo aqui? É ter a sensação tátil da imagem gerada virtual. Ou seja, deixar de imprimir, fazer impressão 3D, que muitas vezes é cara, né? Então, nós estamos usando aqui uma tecnologia que chama Haptic, em que eu vou ter a sensibilidade a partir de uma luva. Aqui nós estamos usando uma caneta, né? Em que nós vamos poder gerar uma imagem virtual em 3D e ter a sensação tátil tocando nessa imagem sem ter a necessidade de fazermos a impressão 3D. Então, esse aqui é um teste num arquivo de ultrassonografia, 3D, 4D, e aqui é um teste num arquivo de ressonância magnética em que vocês veem o feto como um todo. Então, aqui nós estamos tocando no feto, e essa bola que vocês estão vendo tocando no feto, vocês veem que a superfície ela deforma, é a sensação que o examinador está tendo no toque no dedo. É como se fosse o dedo do examinador tocando o feto. E hoje é possível a gente usar uma luva de Haptic e aí ter a sensação tátil não só nos dedos, como também na mão. Vocês veem que a tecnologia, o 3D no ultrassom, ele vem evoluindo muito para a área cardíaca. O 3D do coração, ele é mais difícil, porque você tem um coração que tem uma estrutura muito móvel, muito rápido, né? Mas vocês veem que o stick, ele já nos dá uma qualidade de imagem muito boa. Então, aqui vocês estão vendo um corte de 4 câmaras, né? Em que vejo nitidamente aqui o fluxo, a reconstrução 3D desse corte, né? E nós agora estamos fazendo um estudo com o coração do feto, tentando melhorar essas imagens. Então, isso aqui é uma navegação virtual dentro da estrutura das 4 câmaras, né? Em que, é claro, a imagem ela não vai ser nítida como nas imagens anteriores que eu mostrei para você, porque um grande problema ainda gerado é a questão do batimento cardíaco, né? Então, nós estamos tentando artifícios para conseguir a imagem mais limpa possível para a reconstrução 3D do coração fetal. Então, vocês veem aqui a segmentação do coração, vocês veem que cada slice ele é segmentado e agrupado, e aqui a imagem 3D do coração. Então, nós já estamos conseguindo um bom 4 câmaras e vias de saída. E isso foi publicado agora, recentemente, na Prenatal Diagnosis, mostrando esses primeiros ensaios, um artigo desse ano. Bom, a aplicação do 3D ela pode ser usada em vários campos, seja para estudos, né, do feto, seja para o leigo. Isso aqui é uma exposição na Grécia, em que nós cedemos peças para essa exposição, né, em que as pessoas estão podendo interagir com os fetos normais. Aqui é uma escola de deficiente visual, né, em que nós cedemos peças para eles fazerem os estudos anatômicos desses fetos, né, a partir de todos esses fetos normais em que nós geramos em 3D, nós fizemos cópias e cedemos para eles, né. Então aqui é a reconstrução 3D do útero e do feto a partir de um arquivo de ressonância magnética. Essa imagem aqui é a inauguração de uma área no Science Museum em Londres. Isso foi mais ou menos 2009, 2010, né? Em que nós cedemos peças. Isso foi a tese do Jorge, no Royal College, e o Royal College preparou essas imagens para o Science Museum, um estudo nosso aqui, né? Aqui vocês veem também deficientes visuais tocando os fetos. E aqui é um dos modelos, são os modelos expostos
no Science Museum em Londres, né, em que as pessoas podem interagir com as peças, com os fetos, em várias idades gestacionais, e aqui o que está escrito aqui em braille, né? E boa parte desses fetos aqui são os filhos, é o filho do Jorge. Na época, a esposa dele estava grávida e nós usamos ela como modelo e fomos fazendo tanto ultrassom como ressonância e gerando os arquivos, e esses arquivos hoje estão expostos lá no Science Museum em Londres. Então, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: toda essa tecnologia de reconstrução 3D, impressão 3D e navegação virtual, isso veio resultante de um estudo multidisciplinar, né? Então, isso não foi inventado, foram experiências vindas de outros estudos. Então, eu mostrei que veio a partir da arqueologia, que veio a partir da egiptologia. Essa parte de navegação virtual nós pegamos muito de especialistas na área de petróleo e que nos passaram um pouco dessa tecnologia, né? E tudo isso vem somar ao que nós já temos no dia a dia da nossa clínica, né? Que é a ultrassonografia, que serve para o screening das malformações fetais e o acompanhamento das malformações fetais. Quando eu tenho dificuldade no ultrassom, quando o ultrassom não ficou muito claro para definir o diagnóstico, eu posso aí somar um método complementar, que é a ressonância magnética, e os dois exames vão ser métodos complementares de diagnóstico e que vão servir também para avaliação do prognóstico. E essas imagens em 3D, elas podem ajudar na avaliação fetal. Primeiro, nos dando uma melhor visualização para quem está examinando esse feto. Segundo, elas vão ajudar na hora de você discutir com o casal a patologia do feto, então fica muito mais fácil a interpretação, por exemplo, de um teratoma cervical, de um tumor cervical, um tumor sacrococcígeo, você mostrando a reconstrução 3D dessa criança. Isso tem um fator de entendimento para o casal melhor e de conforto também para o casal melhor, porque o cirurgião, nesses casos, vai discutir o pós-natal dessa criança em cima dessas reconstruções 3D. E, além disso, essas imagens em malformações complexas, elas vão facilitar a discussão multidisciplinar. Ou seja, quando eu tenho na sala cirurgião pediátrico, neonatologista, pediatra e tudo mais, e anestesistas e tudo mais, eu vou ter a discussão de um determinado caso complexo muito mais facilitada quando eu gero uso toda essa tecnologia 3D e essa interação 3D, o que nos facilita toda a discussão e a abordagem pós-natal. Assim, cada vez mais a imagem do feto, que era em 2D, vai ficando em 3D, e essa interação vai ficando facilitada por todos esses artifícios que nós temos, por todas essas ferramentas que nós temos e que vão surgindo, o que facilita muito o nosso trabalho. Então, eu queria agradecer a vocês a possibilidade de estar falando aí para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído na formação e ajudado vocês, mas tenham essa aula como nada de outro mundo. Isso é usado, tá? Isso é cada vez mais usado. Isso não é uma tecnologia tão cara assim, né? Então, hoje, nós fazemos todas essas reconstruções de rotina. Nós temos um laboratório acoplado na clínica em que nós fazemos, principalmente para os casos mais complexos. E quanto mais a gente vai usando, quanto mais essa tecnologia vai sendo usada, ela vai ficando mais barata e mais acessível para todos nós. Obrigado, Fabrício, obrigado a todos vocês. Desculpem essas quedas de rede, mas eu acho que deu para a gente terminar essa aula. Né? Obrigado, Fabrício.